Por favor, abra a Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38. Nós vamos ler até o versículo 40. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus, se aproxime da pessoa, para ela acompanhar a leitura. A pessoa que não lê a Bíblia, ela acaba abrindo mão do conhecimento verdadeiro. Isso daqui não é um livro velho, não. Esse livro aqui é o livro mais perfeito do universo, porque ele explica o passado, e está aí a ciência confirmando a Bíblia, desde a criação até agora. Explica o presente, essa era que nós estamos vivendo, por que as coisas estão acontecendo assim, e ainda fala do que vai acontecer. Que outro livro é igual a esse? É porque esse livro é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha o que diz aqui. Estou lendo o segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. E colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. Puxa, parece um palavrão. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Amém? Vou reler o versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Agora eu leio e toda a igreja repete. Vamos lá. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte, a morte, a morte na panela. Não puderam comer. Você vê a fome e a morte juntas. Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas tem que ser a melhor, igreja, isso. Enquanto você aplaude, abra a boca e diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, isso. Você que está ouvindo pela rádio, abra a boca e dá glória a Deus também. Você que está ouvindo no carro, no veículo, dirigindo, abra a boca e dá glória a Deus. Isso, vamos glorificar a Deus, todo o Brasil agora. Vamos levantar um grande louvor até o céu. Oh Deus bendito, recebe o louvor do teu povo, não apenas aqui na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, onde estiver uma pessoa te glorificando. Recebe este louvor agora, recebe, ó Deus, esta honra que o teu povo está te dando, e mande também a tua honra, mande o Senhor a tua bênção, derrame a tua graça sobre cada vida que está te glorificando. Pai querido, esse povo veio aqui para ouvir a tua voz. Ninguém veio aqui para escutar homem algum falar. Então vem tomar o lugar do homem agora. Vem com teu espírito e tome a boca do pregador. Ah, Senhor, ninguém ligou o rádio para escutar um homem, mas todos querem ouvir a tua voz. Então usa a boca do pregador e fala com esse povo aqui na igreja. Fala com o povo que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado.
para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Oh, glória, poder se assentar, igreja. A fome sempre existiu na terra e é uma consequência da infidelidade do ser humano com relação a Deus. Porque Deus disse que se o ser humano que Ele criou e a quem entregou este belo planeta virasse as costas para Deus, o Criador, e se prostrasse diante de outros deuses ou ídolos, que Deus cerraria o céu, Ele fecharia os céus, e a chuva não viria, e a fome estaria na terra. Isso é consequência da desobediência humana. Você vê só que época que nós estamos vivendo, onde a agropecuária, a agricultura progrediram tremendamente. Hoje é possível plantar sementes modificadas pela ciência, aquelas sementes transgênicas. E mesmo o Brasil batendo recordes de safra todo ano, e o mundo também, há tanta gente morrendo de fome no nosso próprio país e no restante do mundo. Nem os japoneses, que vivem na segunda maior economia do planeta, escapam, porque ali há filas de mendigos japoneses para ganhar um prato de sopa. Os Estados Unidos, a maior potência da terra, o país mais rico do mundo, que tem um produto interno bruto tão gigantesco que é difícil para a gente até comensurar, um país que produz 20 vezes mais do que o Brasil o ano inteiro, e lá nos Estados Unidos tem gente passando fome. Por mais que o homem faça para tentar resolver esse problema, não consegue, porque a natureza desse problema é espiritual. É como uma pessoa que tem estudo, tem preparo, tem experiência e não consegue arrumar emprego. Mas como é que pode uma pessoa inteligente, competente, uma pessoa capaz, e vivendo numa situação dessa, numa miséria dessa? É por causa da desobediência. Às vezes a pessoa se revolta e ela não compreende que o problema é ela que cria, que Deus foi muito claro ao advertir o homem que essas coisas aconteceriam. Veja comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Está escrito assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Estas coisas que estão relacionadas aqui na palavra, essas maldições, e são muitas, elas acontecem por causa da desobediência do ser humano. Veja, com relação à fome, que é o que nós estamos comentando, o que diz aqui o versículo 38. Olha só: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. Então, a desobediência gera fome e uma série de outros males que estão aqui relacionados. Depois você lê com mais tempo em casa. Medite aqui em Deuteronômio 28:15. Quer dizer que a fome na terra existe e vai continuar existindo por causa da desobediência humana. Quando o homem faz uma procissão honrando um pedaço de pau ou um pedaço de pedra, pedindo chuva no sertão, desonrando a Deus que criou os céus e a terra, não tem como o ser humano escapar da fome.
fome é um problema gerado pelo homem, pela mulher, por causa da sua desobediência. Agora, o versículo 38 que nós lemos, eu voltei para o segundo livro de Reis, capítulo 4. Volte para lá também, segundo livro de Reis, capítulo 4. Nós estamos lendo a respeito de homens de Deus, vivendo numa terra onde há fome. Nós não somos mais do mundo, mas estamos no mundo. E vivemos numa terra onde os males estão aí, todos os males. Então preste atenção nessa palavra que está escrita, porque nós vamos ver homens de Deus vivendo numa terra amaldiçoada pela desobediência. Só que eles têm que viver também, eles têm que se alimentar, e havia fome na terra, havia necessidade. E olha só, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, estavam na frente de Eliseu, estão em comunhão, compreenda isso. Filhos dos profetas são pessoas que querem fazer a obra de Deus, que deixaram tudo para viver a palavra de Deus, para viver o milagre da fé. E são pessoas que estão firmes, olha só, vivendo numa terra onde há muita fome. Então vamos acompanhar com mais interesse ainda. E disse ao seu moço, Eliseu disse: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Quer dizer, lume quer dizer fogo. Põe a panela grande ao fogo e faz lá um caldo, quer dizer, uma sopa, não é? Faz um sopão de ervas para os filhos dos profetas. Um homem de Deus dando uma ordem numa terra faminta para que um alimento seja preparado, para que aqueles que são fiéis comam. Mas olha como a situação é complicada. O moço saiu no campo para apanhar as ervas e ele achou uma parra brava. Parra é um ramo da videira, só que era uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. Essas coloquíntidas aqui é uma espécie de trepadeira da mesma família da melancia, dessas plantas que rastejam. Só que tem 750 tipos diferentes dessa trepadeira aqui. E algumas são altamente venenosas. E o moço foi lá colher as coisas, as ervas, para preparar aquele sopão na panela grande, que já estava no fogo fervendo. E ele colheu também algumas ervas venenosas. Por que ele fez aquilo? Foi de propósito? Ele falou: vou pegar essas ervas venenosas aqui, vou colocar no meio do sopão para matar todo mundo. De jeito nenhum, porque ele também ia comer. Ele fez aquilo, e a palavra frisou, olha, porque não as conheciam. Quer dizer, foi por ignorância. Ele não sabia o tipo de erva que ele estava pegando para fazer aquele sopão. Porque olhando assim, parece uma erva boa, parece algo bom, parece que vai fazer bem. Mas ele não conhecia. Por causa da sua ignorância, ele pegou aquela erva venenosa e colocou na panela. A morte está dentro da panela grande. E quando os homens foram servidos e que eles foram comendo, você sabe que quando você está com fome, você primeiro vai engolindo, não saboreia. É verdade ou não é? É como você ir numa festa de aniversário com muita fome. Na hora que vem aquele lanche de carne maluca, você não quer nem saber. Você pega um, põe na boca, dá duas mastigadas e já vai pegando o próximo. Você chega numa festa de aniversário, num churrasco com muita fome, tá lá aquela travessa de maionese e você não quer nem saber. Você põe um monte no prato e ó. Depois é que você vai falar: puxa vida, essa maionese está com um gosto estranho. Essa carne
carne está com um gosto estranho, um gosto ruim. Depois é que você vai perceber, mas aí já engoliu, é ou não é? Foi o que aconteceu com eles. Eles começaram a comer com muita fome. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer, não puderam continuar comendo, porque já tinham comido, já tinham engolido o veneno, já estavam condenados. Mas eles estavam ali com o homem de Deus, Eliseu, por perto, e eles pediram socorro, porque provavelmente já começou a dar uma dor de estômago em alguém. Alguém já começou a sentir uma contração, algum mal-estar. Ai, ai, pondo a mão na barriga, não é? Ai, homem de Deus, tem morte na panela. E eles não puderam continuar comendo. Aí o profeta Eliseu, com muita calma, vendo o problema, falou: tragam aí farinha, me tragam farinha. Aí ele pegou aquela farinha e pôs dentro da panela grande, despejou dentro da panela grande. Agora vocês podem comer. Se você fosse um dos filhos do profeta e já tivesse comido aquela erva venenosa, aquela sopa envenenada, se você estivesse lá naquela hora e ele jogasse farinha e falasse: pode comer, você comia? Comia ou não? Eu, hein? Mas eles acreditaram, olha só. Eles creram, porque o homem de Deus falou: pode comer. Aí pegaram, vamos ler o versículo 41. Porém Eliseu disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela, mas tinha morte lá. Ela estava com um gosto ruim. Era uma sopa envenenada. Mas olha só, a autoridade do homem de Deus, que colocou aquela farinha na sopa e mandou servir para todo o povo. Veja que não é só para os filhos dos profetas, não, para todo o povo. Eu acho até que quando diz aqui, ó, que ele falou: tirai de comer para o povo, eu acho que naquela hora os filhos dos profetas ficaram assim: não vou comer não. Porque o povo está sendo servido. Muitos filhos dos profetas que já tinham provado que aquela sopa estava envenenada, provavelmente disseram: não, pode servir para o povo então. Vocês não querem? Pode servir para o povo. E o povo comeu, e provavelmente os filhos dos profetas ficaram olhando: vamos ver se eles vão ficar com dor de barriga, vamos ver se eles vão morrer. Só que o pessoal que comia falava: dá mais, eu quero mais, tem mais aí? Aí o pessoal viu que ninguém estava morrendo: não, nós também queremos, vamos comer também que nós estamos com fome. Então olha só o que acontece. Uma situação de fome, a morte cercando, a morte querendo destruir pessoas boas. Mas como que eles obtiveram todo esse livramento? Então vamos começar a analisar essa passagem agora. Em primeiro lugar, todos eles estavam assentados de frente de Eliseu. Quem era Eliseu? Naquele momento era o maior homem de Deus que tinha na terra. Naquele momento não tinha ninguém maior espiritualmente, não havia profeta maior do que Eliseu. Então eles estavam em torno de uma pessoa grande, em nome de Deus. Veja só, você está aqui conosco nesta igreja. Nós somos irmãos, estamos todos aprendendo a palavra, queremos aprender a palavra. Mas vivemos num mundo onde tem fome e morte. E muitos passando fome e muitos até correndo risco de morte. Mas por que eu te digo que você não será atingido pela morte e você também não passará fome? É porque você está comigo? Não, eu não sou nada nem ninguém. Eu também estou nesse mundo por causa da fome, também estou vivendo os problemas que você vive. Tudo que você vive eu também vivo, estou no mundo com você. Mas por que nós não vamos ser atingidos nem pela fome nem pela morte? Porque nós estamos diante do maior que já nasceu de mulher, do maior que já existiu em todos os tempos, e o seu nome é Jesus Cristo. Quem está em comunhão com Jesus não passa privação nesse mundo e nem é atingido pela morte.
Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, primeira coisa, estar diante de Jesus Cristo para escapar tanto da fome como da morte. E veja como Jesus está neste negócio aqui, nesta palavra. No versículo 38, nós vimos que o homem de Deus disse: põe a panela grande ao lume. Quer dizer, põe a panela grande ao fogo. Você vai interpretar agora essa panela grande como a tua vida, amém? E o lume, você vai interpretar este fogo como a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Põe a panela grande ao fogo, isto é, coloca a tua vida em Jesus Cristo, porque é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e Jesus Cristo é a luz do mundo. E a palavra lume também tem um outro significado. Além de luz e além de fogo, a palavra lume também é um espaço que existe entre as paredes de um vaso, um canal que transporta líquidos ou sangue. Por exemplo, na tua veia, o sangue percorre por um lume. Existe um espaço ali entre a veia em si e o líquido que está percorrendo pelo canal. Então o lume também é isso, vai registrando essas coisas. E faze um caldo. Olha, faze um caldo para os filhos dos profetas. Como? Na panela grande. Põe primeiro no fogo, leva ao lume, deixa ferver a coisa, e faz um caldo ali, ó. Faz um caldo ali. Como que esse caldo vai ser feito? Através de um canal, através de um lume, que vai alcançar a panela grande, e que vai servir os filhos dos profetas. Nós estamos vendo aí a seguinte figura: a vida da pessoa, na luz do mundo que é Jesus, aquecida pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo, através de um caldo que vem por um canal, por uma veia. Esse caldo é o sangue de Jesus Cristo. Faz esse caldo aí para os filhos dos profetas. Jesus Cristo deu o seu sangue por nós, a sua vida por nós. Ele é o canal de Deus que traz a bênção para matar a nossa fome. Faz esse caldo fervendo. Eu quero te dizer isso, amado, amada. Se você está passando fome, necessidade, privações, põe a tua vida no fogo do Espírito Santo. Põe a tua vida diante da luz do mundo, que é Jesus Cristo. E eu te digo, este fogo vai assar a batata. O fogo do Espírito Santo vai fazer essa batata assar. Você vai saciar a tua fome pelo sangue de Cristo. Ele é o canal que te dá a bênção, que supre todas as tuas necessidades. Mas olha que às vezes a pessoa tem uma parra brava ali no meio dos ingredientes. Uma parra brava. E também colhe coisas venenosas que estão ali na panela grande, que estão na sua vida, misturada com o caldo. A pessoa acredita no sangue de Jesus, mas acredita também em trevo de 4 folhas, acredita em pirâmide, em gnomos, em duendes, acredita em entidades, em padroeiros. A pessoa, ela olha e fala: mas deve ser coisa boa, não é? Deve ser coisa boa. Você entra numa igreja romana, vê um monte de ídolo, vê homens falando de Deus e falando de Jesus, e mandando você beijar uma santinha, mandando você fazer promessa. O que você pensa? Que aquele ingrediente também é bom. Pode ser misturado com o caldo, pode estar dentro da panela, só que aquilo é veneno. Aquilo leva a pessoa à morte. Agora, nenhuma pessoa, sabendo que aquilo é veneno, colocaria esse ingrediente misturado com o caldo. Não colocaria. A pessoa põe tudo junto na panela, isto é, na sua vida, por causa da falta de conhecimento, que foi o que esse moço fez aqui, ó. Ele não conhecia. Não é que ele está querendo se matar ou matar os outros. Ele não conhecia. Então, não pode misturar coisas ruins com coisa
coisa boa. Você em sã consciência não vai beber um vidro de veneno. Aquele pessoal que andou morrendo porque foi para o hospital para receber um soro. Eu já tive a oportunidade de ir para um hospital e receber soro, uma época que eu estava super estressado, fraco, não me aguentava nem em pé. Já recebi soro. Quantos aqui já receberam soro pelo menos uma vez na vida? Não é? Você já pensou? Você está lá no hospital, que é um lugar onde só tem médico e enfermeiros. Está ali para sarar, para receber um soro que vai te levantar. Você deixaria aplicar na tua veia um soro envenenado? Como muitos morreram agora porque receberam soro contaminado? Você acha que o doente quer receber um soro contaminado? Não quer. Mas aquilo é recebido por ignorância, por falta de conhecimento. Jesus Cristo disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você começa a ler as Escrituras e começa a ler a palavra, você começa a ver que esse negócio de entidade, receber espírito, reencarnação, padroeiro, padroeira, você começa a ver que nada disso é de Deus, isso é condenado pela Bíblia. Quando você começa a conhecer a palavra, você fala: não quero mais esses ingredientes na minha vida. Você começa a repudiar. Só que aí a coisa já foi feita. E há muitos que ainda estão dividindo essa adoração. Querem Jesus, mas querem também o padroeiro, a padroeira. Mas veja só, acompanhem comigo aqui. Quando eles viram que havia morte, isto é, na panela, na vida deles, e eles já tinham comido, já estavam contaminados, eles não queriam mais. Quando você fica sabendo que aquelas coisas não são de Deus e que levam à morte e à condenação, você fala: não quero mais. Só que você já se contaminou. Você precisa agora de purificação. Veja como é que o profeta fez. O profeta mandou trazer farinha. O que esta farinha representa? Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Jesus Cristo disse assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. De onde que vem a farinha, hein, igreja? Do trigo. Aquela farinha que o profeta está jogando na panela veio do trigo. Jesus está dizendo que o trigo é ele, que ele vai morrer para que produza muito fruto. O profeta Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O trigo, para virar farinha, tem que ser moído. Ele é moído. Jesus Cristo, o trigo, ele foi moído e virou farinha por nossa causa. O que está sendo colocado aqui na panela para tirar o veneno, para tirar a contaminação, essa farinha que está aqui no versículo 41 que nós lemos, porém Eliseu disse: trazei pois farinha, e deitou-a na panela. Olha só, teve que deitar. Estranho dizer isso, deitar. Jesus Cristo, o trigo, ele teve que se deitar. Ele morreu, ele foi moído por nós. Mas se você não colocar Jesus Cristo na panela, isto é, na tua vida, você vai continuar contaminado. Mas quando você diz: eu quero Jesus, eu quero Jesus aqui na minha vida, nesse meu vaso, eu quero Jesus Cristo, o trigo de Deus. O que a gente faz com o trigo? O que a gente faz com a farinha? A gente faz pão. O que Jesus Cristo é? Ele é o pão da vida. Para que serve o pão da vida? Para matar a fome e te livrar da morte. Olha Jesus Cristo aqui dentro da panela. E é por isso que todo o povo pôde comer. E olha só, e então não havia mal nenhum na panela. Jesus Cristo te purifica duplamente. Quando ele te salva com seu sangue precioso, com esse caldo que ele verteu na cruz do Calvário. E ele te santifica quando você participa da Santa Ceia do Senhor. Quando você come o pão da vida, que é Jesus Cristo, e ainda bebe o sangue, o caldo de Cristo no cálice. Quando você se alimenta de Cristo, quando Cristo está na tua vida, então não tem mal nenhum com você. Todo o mal que estava na tua vida, ele desaparece, porque a presença de Jesus Cristo te purifica e te santifica. Aí você nunca mais vai passar fome e nunca mais morrerá.
Você quer colocar um fim na fome e na morte? Então você tem que ter Jesus Cristo, sabendo que Ele é trigo, que foi feito farinha, isto é, foi moído por nós para fazer o pão da vida. Você tem que receber Jesus Cristo, tanto para matar a tua fome, como para te livrar da morte. Quando você faz isso, então não haverá mais mal nenhum na tua vida. Amém? Vamos ficar todos de pé. Amado, amada, as promessas que o Senhor Jesus fez de vida abundante, de vida eterna, de vida abençoada, tudo isso já foi feito. Só se cumpre quando você quer. Talvez o profeta Eliseu, depois de ter colocado a farinha na panela, falou para os discípulos dele, para os filhos dos profetas: podem comer agora. Talvez eles disseram: não, obrigado. Então dá para o povo. E aquele povo que quis, então aquele povo comeu, matou a fome, escapou da morte, nenhum mal teve na sua vida, porque eles quiseram. Se a pessoa não diz eu quero, tudo que Jesus fez por ela permanece sem efeito na vida desta pessoa. E outro que quer, diz: eu quero sim, eu quero Jesus, eu quero o que Ele fez por mim, eu quero o sacrifício de Jesus, o caldo que Ele verteu ali na cruz do Calvário, Ele permitindo que o seu corpo fosse moído por minha causa, o sacrifício que Ele fez, eu quero por mim. Eu quero que Ele mate a fome da minha alma, eu quero que Ele seja o pão da vida para mim. Então essa pessoa toma posse de algo que outros estão desprezando, rejeitando. Então é a questão de você falar eu quero. É a questão de você falar eu preciso. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo mesmo. De todo jeito eu vou morrer. Acredite nisso. De todo jeito você vai morrer. Se você falar eu não quero Jesus, você vai continuar de mal a pior e vai se acabar um dia e ainda sofrerá o dano da segunda morte. O livro de Apocalipse descreve o lago de fogo e enxofre com uma segunda morte. Só que é uma morte onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É um sofrimento eterno. Agora, se a pessoa diz eu quero tudo que Jesus fez por mim, todo o seu sacrifício, eu quero receber, eu quero comer o pão da vida, eu quero me alimentar com o sangue de Cristo, então ela recebe, porque está sendo oferecido e depende só dela receber. Por isso que agora a decisão de uma vida eterna e de uma vida abundante aqui na terra está com você, de você falar sim, eu quero. Se você não manifestar a sua vontade, não acontecerá este milagre. O Evangelho de João diz assim, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quer dizer que se você não receber Jesus, aquele poder que transforma o ser humano em filho de Deus, não virá sobre a tua vida. Você tem que pegar a farinha e colocar na panela, entende isso? Você tem que querer Jesus no teu corpo, na tua vida, no teu coração. Você tem que falar eu quero, porque só Ele pode tirar a fome e a morte e pode te livrar de todo mal. Compreendeu isso? Então eu pergunto aqui para você que está cansado de padecer, de sofrer, de humilhação, você não aguenta mais tanta vergonha na sua vida, tanta necessidade, tanta gente te fazendo mal, você não aguenta mais. Todos nós estamos vivendo numa terra
cheia de fome, de morte e de violência, todos nós. Mas quando você diz, eu quero a farinha na minha panela, eu quero Jesus na minha vida, então não haverá mais nenhum mal. Você vai estar no mundo, mas não será mais do mundo. O mal que está no mundo, a fome e a morte, não te tocarão mais. Mas você tem que dizer, eu quero Jesus na minha vida. Por isso eu pergunto agora, quantos aqui querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quantos querem? Levantem as mãos assim para o alto. Todos que querem, ele com as mãos bem altas. Oh glória, aleluia, amém. Você tem que ficar junto do lume. Você tem que ficar no fogo e na luz. Então traz a tua panela aqui para o fogo, traz a tua panela para o fogo. Vamos fazer esse caldo com o sangue de Jesus. Vamos colocar farinha na tua panela. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Traz a tua panela para o fogo santo do Senhor Jesus. Eu te falei que essa batata vai assar, o diabo vai sair correndo da tua vida. O diabo vai falar, é fogo. Vem para cá. Você que está aqui na igreja, amado, amada, você percebeu uma coisa? Eram os filhos dos profetas que estavam ali, mas que foram também traiçoeiramente atingidos por uma armadilha, por uma cilada. Você pode ter certeza que aquele moço naquela hora estava sendo usado pelo diabo para matar todos os filhos dos profetas. Mas o que aconteceu com eles quando perceberam que, apesar de serem filhos do profeta, alunos do profeta, de estarem ali diante dele, o que aconteceu quando eles começaram a sentir dor de barriga? Como eles tiveram medo da morte? O que aconteceu naquela hora? Houve uma dúvida muito grande. Houve um medo. Poxa, a gente pensou que estava protegido e olha só, quase morremos. Às vezes você conhece a palavra, mas acontecem coisas na tua vida, armadilhas que o diabo prepara de várias maneiras. E às vezes até pessoas do próprio meio, na própria igreja, porque você vê que esse moço que pegou as ervas venenosas era o moço de confiança do profeta Eliseu. Mas ele naquela hora foi usado pelo diabo para trazer a morte ali no meio. O que isso representa? Que às vezes na igreja alguém pode falar alguma coisa para você e te entristecer, te magoar, trazer a morte na tua panela, isto é, na tua vida, ferir você de uma tal maneira que você pensa até em desviar, não vou mais naquela igreja não. Pode ser um obreiro que te fala alguma coisa e você não gostou, às vezes até o pastor, sabia? Às vezes até o pastor pode falar alguma coisa assim que ou você entende errado, ou o pastor não se expressou bem, e você fica chateado, chateada, e você diz, não vou mais. Entrou a morte na panela. Você até pensa em desistir. Você fica abalado na sua fé. Muitos acabam se desviando. Se você está afastado, afastada, por um motivo como esse, se você acabou se desviando, ou está pensando em desviar, por um motivo assim, veja que para sair o mal que estava ali, tinha que ter a farinha na panela, misturada no caldo, o corpo e o sangue de Cristo. Aí não tinha mais mal. Você tem que se limpar desse pensamento. Ah, não vou vir mais nessa igreja porque não gostei do que ouvi, do que falaram, do que fizeram.
e você está até pensando em desviar, você vai deixar a morte entrar na panela. Sei lá, aconteceu isso em outra igreja, foi em outra denominação que aconteceu, e hoje você está aqui conosco. Você veio só visitar, veio só assistir, mas você vai, depois de ouvir essa palavra, você vai voltar para casa levando a morte na panela? Você não quer que a gente pegue agora a farinha, o trigo, o pão da vida que é Jesus, e coloque aí na tua vida, para sair todo o mal que está em você? Você não quer sair daqui sem nenhum mal, com vida de verdade? Então não fique no teu lugar, vem aqui para frente agora em nome de Jesus, que nós vamos orar. Vem para cá. É isso aí. Vamos colocar a farinha na panela, vamos misturar no caldo, vamos tirar todo o mal. Vamos tirar todo o mal. Você não vai sair daqui levando a morte na tua panela, não. Você vai sair daqui bem, alimentado, alimentada. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, venha. Tem mais gente sentindo de vir? Aproveita, vem. Isso, vem correndo, vem pra cá. Isso, ô glória, isso, venha. Vamos tirar o mal da panela, gente. Dobre os teus joelhos aqui comigo. Se tem alguém ouvindo em casa ou dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração, como nós estamos fazendo aqui. Quem está ouvindo em casa e pode se ajoelhar, se ajoelhe ao lado do rádio, como nós estamos ajoelhados aqui na igreja. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Ore com fé. Meu Deus e meu Pai. O meu corpo é aquela panela. Eu quero o caldo do sangue de Jesus. E eu quero a farinha que foi tirada do trigo, que foi moído por mim, para me salvar, para tirar todo o mal da minha vida, tirar a fome e tirar a morte. Eu creio que aqui nesta terra o Senhor Jesus vai me livrar da fome e da morte que há no mundo. Eu creio que ainda que o mundo esteja em crise, o Senhor não permitirá que eu padeça necessidade, que eu vou ter uma vida abundante aqui neste mundo. E eu creio que nunca mais a morte estará na minha panela, nunca mais a morte terá poder sobre a minha vida, porque o teu Filho Jesus, o pão da vida, me garante a vida eterna. Pai bendito, eu me rendo agora diante do teu altar, te peço perdão dos meus pecados, todas as coisas que eu fiz por falta de conhecimento, a falsa adoração, a falsa religião, eu rejeito agora. Eu me envergonho do meu passado e eu digo que a partir de hoje só adorarei o Senhor Jesus, que é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e que somente ao Senhor, meu Deus, orarei em nome de Jesus. E eu quero a plenitude do teu Espírito Santo, o fogo do teu Espírito na minha vida. Pai bendito, aquece agora a minha panela, ilumina, Senhor, a minha vida, me dá poder, me dá o fogo do Espírito Santo e faz de mim uma bênção, tirando agora todo o mal da minha vida, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém.